E Vitor, vamos lá, conta pra mim um pouco da sua história, pra quem não conhece ainda o Vitor Biso. Quando que tudo começou pra você nas redes sociais? Eu lembro que quando eu criei a Horsepower lá em 2013, eu já acompanhava o seu trabalho porque você era um cara muito ativo. Sim. Você estava sempre nos comentários, inclusive, antes de eu criar a Horsepower, não sei se você lembra, eu era criador de conteúdo da página Letodai. Pode crer. Do rapper Maromba, Sim. que ele deparou. Ele é meu amigo, eu troco ideia com ele até hoje. Então, lá foi a minha primeira experiência com página. Tipo, eu via que ele criava conteúdo de bodybuilding, a parte do trabalho de rap dele, e um dia eu me ofereci, você não precisa de ajuda pra criar conteúdo aí? E eu comecei a postar pra ele. Sim. E as postagens mais voltadas a fisiculturismo lá eram eu que postava. E eu lembro que você sempre interagia, sempre comentava, rebatia, fazia discussões com os caras no comentário. Você sempre teve um perfil de ter sua opinião e de retrucar os caras. Eu achava isso muito massa. Então eu vi você na internet há muito tempo e já falando coisas que agregavam muito na vida das pessoas. Nos comentários você tentava explicar, pessoas que tinham dificuldade de entender ali, você dava um parecer. Então eu sempre achei muito bacana isso da sua parte, de deixar claro a informação que pra pessoa ali tá meio desconectada. Cara, é difícil falar toda a cronologia disso, porque são muitos anos, né? A musculação são 15 anos que eu pratico, né? E eu acho que eu comecei nas redes sociais através do... Foi um pouco antes, mas logo depois foi por Orkut. Eu comecei um pouco antes no hipertrofia.org, só que lá muito mais como uma pessoa lendo para aprender, não comentava tanto lá. Eu acho que nem lembro se eu tinha um perfil de fato, eu acho que eu só acessava o fórum para ficar vendo o que estava sendo dito e tentando aprender coisas. Mas 2012 mais ou menos, eu acho que foi 2012, eu sempre pratiquei artes marciais na minha vida, né? Passei por karatê e tudo mais. Daí em 2012, Kung Fu também. Em 2012 eu estava treinando jiu-jitsu, wrestling, boxe, muay thai, etc. para competir no MMA. Foi na época que deu o boom aqui no Brasil do Anderson Silva versus Belfort e abriu uma academia de todas as modalidades lá em Campinas, que é a cidade que eu nasci e morava. Num desses treinos, eu acabei me machucando e lesionando o posterior de coxa. E daí eu fiquei só na musculação. E daí eu normalmente falo que daí pra frente o resto é história, sabe? Porque foi nessa época que... acho que todo mundo do meio do fisiculturismo, ou pelo menos boa parte da nossa época, pode falar que tinha alguns parafusos a menos, igual o Jay Cutler falava. Você lembra dessa entrevista do Cutler? Então eu era um menino bem revoltado, né? Bem briguento, de gênio muito difícil, e não gostava do mundo, basicamente. E daí... nessas do hipertrofia.org, do treino.com, você lembra? Lembro. Aquele site que era tudo preto e era verde e tal. Eu encontrei a jornada do McGrath. Nossa, clássico. Nossa, daí aquilo lá... Preto e branco. Nossa, daquilo lá, eu pensei, a minha vida é isso. Eu odeio o mundo, quero treinar, ficar monstruoso na caverna e tal. Se identificou com o personagem. Nossa, total. Não, mas aquilo realmente marcou aquela época. Sim, marcou uma muito. geração. 2012, 13 ali, mexia com a imaginação do público brasileiro. Os textos eram muito bons, muito né? Bons. E é aquela sensação de uma pessoa não compreendida que quer, de alguma maneira, se provar, mostrar um destaque e tudo mais. E a manifestação disso no corpo é um dos caminhos que a gente achou na época, né? E daí eu encontrei a fã no Orkut, era muito participativo. Na fã eu cheguei a virar moderador na mesma época que o Letodai era moderador de lá. Então nasceu ali. Daí eu fiz amizade com ele nessa época. Eu não lembro porque me colocaram de moderador, pra falar a verdade, porque eu era um dos mais briguentos daquele fórum. Você comentava muito. Eu acho que era porque eu comentava muito e ficava o dia inteiro online. Ficava na cabeça dos caras. Daí os caras me colocaram de moderador. E daí pra frente, a minha jornada no fisiculturismo começou, né? E eu competi pela primeira vez, foi 2013 ou 14 que eu e o Horst estreou na NABA, você lembra? Foi 14. Foi 2014, né? Daí eu competi pela primeira vez no Estreantes NABA Júnior, que era a época que a Júnior era mais forte do que a Senior. Sem dúvida. Que tava eu, Horst, Japamorfo, tinha um outro cara... Tinha também o Fabiano, que é aqui de Sorocaba, o gigantão, o Juggernaut. O Jugger, pode crer, eu acho que ele não era mais Júnior, né? Ou era Júnior 23. A gente era Júnior 21, porque tinha duas Júnior na NABA, verdade. né? Eu fiquei em segundo lugar, o Horst ganhou. Foi vários embates, assim, porque eu estava muito bem condicionado. Inclusive você venceu o Japamorfo ali. Venci o Japamorfo nessa oportunidade. Nessa preparação eu já fazia parte do Team Death Face.
fui apadrinhado pelo Rocha, pelo Mr. Sizer. Conheço ele desde aquela época. Hoje o Mr. Sizer é uma entidade no meio, né? E ele me preparou nessa primeira competição. E daí pra frente, tive um ano de competição que eu ganhei o Paulista do Interior, fiquei em segundo lugar numa outra competição. Só que naquela época, a minha família, o meu pai ele tem um bom emprego e tudo, e a minha mãe ela cuida de casa. Só que o meu pai sempre quis dar a melhor educação possível para os 3 filhos, né? Que eu tenho 2 irmãs mais velhas e eu sou o mais novo. E pagar a escola particular para todo mundo, pelo fato do meu pai ser professor universitário, ele queria que a gente estudasse escola particular, acabava que, mesmo a gente tendo uma condição de vida que não era pobre, que a gente era classe média, não sobrava muitas coisas para luxos. Priorizava a educação de vocês. Priorizava a educação. E o fisiculturismo é um luxo, de certa forma, né? Não dá para eu chegar pro meu pai e falar, pai, me ajuda aqui a comprar GH, me ajuda aqui a comprar bomba, né? Eu consegui até me virar um pouco nisso, porque foi nessa época que começou os primeiros patrocínios de laboratório, né? E naquela época eu tinha patrocínio de um laboratório, então essa parte que é pesada eu conseguia me virar, mas dar o próximo passo, pelo menos no conhecimento que eu tinha, que eu não tinha um conhecimento de treino, dieta, etc., que eu tenho hoje em dia, eu tenho certeza que com esse conhecimento que eu tenho hoje em dia seria um processo muito menos danoso para a saúde, muito mais fácil de ser feito, mas era caro. Também pagar viagem para competição, inscrição, tinta, Protan, etc., não tinha as pinturas que o campeonato fornecia, daí, tipo, ficar pedindo para minha mãe me ajudar a fazer pintura, sabe, tipo... Tinha todo eu tinha um apoio da minha família, eu tinha um apoio da minha mãe, mas tinha todo essa complexidade. E daí eu acabei me decepcionando um pouco, me afastei durante uns 2 anos. Já pensou treinar no conforto da sua casa, assim como eu estou tendo o privilégio de fazer? Ou quem sabe, trocar o maquinário da sua academia, investir em máquinas novas, ou no futuro, ter sua própria academia? A Stark Strong chegou para revolucionar o mercado com as melhores máquinas feitas para atletas para atender qualquer tipo de necessidade. E eles têm um parcelamento incrível que cabe no seu bolso em parcelas a perder de vista de acordo com a sua negociação. E pensou em preço? Utilize o cupom CAVALO que você vai ter ainda mais desconto. Stark Strong, vai cavalo!